que está no Peru acompanhando o Internacional. Debona. Oi, Pedro, boa tarde. Aqui em Arequipa, 11h06 da manhã, 19 graus, um dia muito bonito mais uma vez por aqui. A cidade vive duas grandes empolgações. A que é baseada fundamentalmente por turistas de todas as partes do mundo, afinal de contas é 482 anos e tem muita gente na cidade. Uma cidade muito bonita, considerada por muitos a mais bela do Peru. E a empolgação também natural da ala do futebol. O Melgar vive seguramente um dos melhores momentos da sua história. Não estamos transformando o Melgar no Real Madrid, não. Mas é um time que tem vaga assegurada para disputar o título peruano, chega pela primeira vez numa fase de quartas de final da Sul-Americana, é o melhor clube do Peru na condição de competições sul-americanas, e isso dá ao Melgar e ao seu torcedor, sim, muito otimismo, muita empolgação, e isso se reflete, por exemplo, na venda de ingressos. 29 mil colocados à venda duraram 24 horas. Ou seja, expectativa de estádio cheio para o jogo de amanhã, às 5h15 no horário local, Pedro. Você, Bagé, te assustam essas informações ou te dão esperança? Olha, Pedro, boa tarde a todos. Eu tenho uma visão muito clara sobre se tem um título que está próximo do Internacional ou da Copa Sul-Americana. E ontem, em cima até do discurso que o colega Luciano Potter fez... Qual foi o discurso que eu fiz, Bagé? Esse jogo ganha. Tem como tu repetir? Ipsis. Eu penso que seja... A gente trabalha, falando sério, a gente trabalha com a questão de quantidade de datas como se fosse muito mais fácil do que realmente é, né? Ah, tá 4 jogos, tá 5 jogos. Mas que a vacina do Inter, se eu fosse Colorado, Potter, a vacina seria do Colo-Colo. De tu tentar endurecer mais no primeiro jogo. Não, essa vacina está sendo tomada na segunda dose. Mas pelo que essa vacina foi tomada em Santiago do Chile. Mas que está se falando do Melgar... É a segunda dose, né? E tem a vitamina do atleta. Eu tô botando um dinheirinho na KTO lá do Melgar. O Debona... Aliás, está pagando menos que o Inter. Mas aí que tá, é o favorito. Eu queria ver com o Debona exatamente isso aí, assim, o Debona, como é que a imprensa, a crônica aí, ela encara o jogo para o Melgar? Ela encara assim, ó, tem que decidir aí em casa de uma vez, né, porque fora de casa não é tão forte assim. Como é que eles encaram o jogo em si, o próprio Inter? Eles têm a ideia de que tem que patrolar aí, tem que fazer o que o Colo-Colo fez lá no primeiro jogo. O primeiro tempo de Inter e Atlético? Também pode ser. Jogo, ela trata de uma forma muito tímida, inclusive aqui para quem está nos vendo imagens aqui, é um serviço do jogo para amanhã, mas tem um detalhe importante, o Melgar é um mandante muito forte, ele tem 5 jogos na Sul-Americana, 5 vitórias, dificilmente ele perde aqui. Aliás, ele vinha de uma série invicta de muito tempo, perdeu recentemente para a Alianza Lima por 1-0. Na Sul-Americana é 100% em casa, então naturalmente a força principal do time peruano é em casa, né? É em casa. O estádio costuma receber bom público, amanhã deve lotar. Então, naturalmente, o Melgar vai fazer valer o jogo de amanhã. Tem uma diferença que eu consigo observar em relação ao jogo do Colo-Colo. O Colo-Colo tem mais camisa, tem mais tradição, é um time que já ganhou Libertadores da América. Mas para aquele enfrentamento contra o Inter em Santiago, era um Colo-Colo machucado, eliminado da Libertadores, tendo a Sul-Americana como um prêmio de consolação. O Melgar é embalo, o Melgar é querendo fazer história. É o clube do interior do país que está numa condição melhor, né? É campeão peruano em 2015, participando de Libertadores, já assegurado a vaga para a edição do ano que vem. Então, em termos de empolgação, e sem desprezar, evidentemente, o time, sobretudo pela campanha que faz em casa, é muito maior a empolgação do clube peruano na comparação com o do Colo-Colo, hein? Deixa eu falar uma coisa para você, Debona, e a todo mundo que nos ouve. Eu não gosto de números, não sou simpático a eles, acho de uma chatice infinita, mas alguns eu respeito. E uns números trazidos pela Zero Hora hoje, na sua reportagem sobre as goleadas de 1-0 que faz o Melgar, esse é um número que você tem que levar em consideração. São 13 1-0. Quem ganha 13 vezes de 1-0 tem um padrão. Aquilo ali pode ser seguido, pode ser observado, inclusive para projeção futura de curto prazo. Esse não é um time que goste do gol. Ele faz gol porque precisa, porque é o que ele pode com o time que ele tem. Porque ele também toma pouco gol. É um time que, portanto, gosta de correr pouco risco. E para ganhar de uma equipe assim, que na sua casa é tão forte, que goleia de 1-0 e também toma pouco gol, eu penso no modelo que o Mano Menezes pudesse adotar, e o que mais me lembra, Pedro, é o da vitória sobre o Fluminense no Maracanã, logo na chegada do Mano Menezes.
é uma vitória de 1-0 em que o Internacional não tranca a rua, não joga todo retrancado e ao mesmo tempo não se expõe em demasia, ele consegue o equilíbrio certo do atacar e do defender. E assim, desconsiderando uma altitude que é de 2 metros e alguma coisa, 2.000 metros e alguma coisa, não é algo impactante, 2.300, não é algo que vai mudar o Internacional, do tipo, não jogou porque era a altitude. Mas em relação ao padrão do seu adversário, me parece que a melhor estratégia, para quem lembra, é o que o Internacional fez para ganhar do Fluminense no Maracanã logo na chegada tu sabe, do Maurício, sabe, Maurício, que no jogo da vitória de 1-0, Diogo, Oi. não é de todo ruim numa fase dessa. Volta a claro, ver. obviamente o melhor é tu não perder. Não, eu ia dizer que o Racing... Mas eu tô pegando o histórico dos números que traz o Maurício e a reportagem da ZH. É reversível, 1-0 tu volta vivo. Sem precisar de epopeia. É que o Melgar que ganha do Racing ganha com menos posse de bola, quer dizer, não é um time assim que necessariamente... Contra o Cuiabá ele até acabou tendo mais posse, mas era o Cuiabá, um time muito inferior. Mas contra o Racing não. Eu só questiono, sinceramente, Pedro, eu sei que os especialistas dizem, não vou discutir com o especialista, que 2.300 metros, enfim, não chega a ser um impeditivo físico. Mas eu acho assim que no caso do índice, se tu somar... Sempre complica um pouco. Eu acho assim, se tu somar altitude... muito significativo. Mas Não, para nós sim, né? Para eles não. Não, mas eu ia dizer o seguinte, se tu somar, além da questão do clima seco que o Léo trouxe ontem, se tu somar a altitude, se tu somar muitos jogadores vindos de lesão, e tem alguns aí, né? Bustos, Wanderson, René, Alan Patrick, Tyson. Se tu somar o calendário brasileiro, que é meio... Tyson não joga. René e Bustos jogaram bem. Mas daqui a pouco estão no banco, enfim. Se apertar, pode entrar. Tu tem o calendário brasileiro de um país que é com distâncias continentais, que tu não tem lá no Campeonato Peruano, vamos dizer. Então, se tu somar tudo, daqui a pouco o banco de reservas pode ser decisivo para manter a intensidade, para manter o fôlego. Diogo, ontem eu entrevistei o William Araújo, que é o técnico do time de transição do Cuiabá. E o Cuiabá, na última rodada da fase classificatória, ele já estava fora. O que tu quer saber do técnico do time de transição do Cuiabá? O cara jogou, o Cuiabá vai jogou saber agora. O goleiro diz que é um time físico, por exemplo, como tu é Walter. precoce e tu briga com a informação, agora tu vai saber. Tu Que pedrada, Acorda, Pedrinho. Esquece aí. Acorda, Pedrinho. Tá bom. Inimigo da informação. Só não traz números, Léo. Pedro, Não o traz Pedro- números que o Maurício não gosta. O Pedro, apesar de vocês quererem incendiar, o Pedro sabe que é brincadeira e é com afeto. Não é brincadeira. Não, agora Chamou tá- ele de inimigo da informação. Não, Foi uma pedrada em forma de coração. Segunda-feira que vem tem um churrasco lá no sítio, tu estás convidado e o resto não. Obrigado, Pedro. Mas fica tranquilo que o Pedro também não vai.